lendo sobre o assunto deste semanário, falando sobre o domingo, dia especial que o Senhor reservou para nós, para que o adorássemos, para que nos edificássemos através de sua palavra. Diz assim: o que existe de especial no domingo? Peço que você me acompanhe. Em um mundo cada vez mais distante de Deus, a Igreja do Senhor tem sido afetada por várias práticas. Passaram a ser aceitáveis pelos cristãos, mas que, no entanto, ferem princípios bíblicos. Uma dessas práticas que queremos abordar hoje diz respeito a guardar o dia do Senhor. Achamos que conhecemos a importância do domingo, mas quando olhamos para o mundo contemporâneo, é difícil perceber como alguém pode manter o domingo como um dia especial. Afinal de contas, as leis de nossos países estão se aproximando da liberdade completa, para todas as lojas abrirem quando desejarem, e a maioria das indústrias exige turno de 7 dias. Muitos países não têm leis para proteger o domingo. Por esse motivo, ele se torna muito semelhante a qualquer outro dia. Vamos tentar responder o que existe de especial no domingo. Gênesis 2, verso 2 diz: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Porque Deus gastou 6 dias para criar todas as coisas. Cristo transformou água em vinho instantaneamente. Paulo diz em Coríntios que os nossos corpos serão ressuscitados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, por que Deus não criou o universo em 6 segundos? A Bíblia não diz que Deus estava cansado. A palavra descansou simplesmente quer dizer que ele parou a sua obra de criação. E a nossa palavra sábado é uma forma de traduzir o vocábulo hebraico sabá, que significa descansou. Mas o verso 3 diz, ou melhor, o verso 3 do nosso texto diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. A palavra santificou transmite a ideia de separar esse dia como diferente de todos os outros. É importante ressaltar que guardamos o domingo e não o sábado, porque a lei estabelece princípios, ou seja, o mandamento que permanece é um dia para o Senhor, que no Novo Testamento este dia passa a ser o domingo. Mas talvez o maior problema com os adventistas em relação a isso é que guardar o sábado está de algum modo ligado à salvação, o que fere a graça de Deus. Nós não precisamos fazer algo para garantir a salvação, então não estamos quebrando a lei. Nós observamos o princípio de um dia para o Senhor, que é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo, e a igreja primitiva se reuniu no domingo. Além do que, durante toda a história da igreja, sempre foi observado o domingo e não o sábado. Jesus falou sobre o sábado. Em Marcos capítulo 2, verso 27, ele disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus estava corrigindo os abusos dos judeus relacionados ao mandamento do sábado. Em seguida ele disse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os judeus acrescentaram muitas de suas próprias regras aos mandamentos de Deus. O mais importante aqui é entendermos o propósito do 7º dia, o descanso. Isto significa cessar o trabalho, para estimular a memória de Deus. Era ainda um dia de adoração, para fortalecer a alma. Era um dia de revigoramento espiritual, descanso, recordação, adoração e esperança. Este mandamento nos fornece uma grande oportunidade de expressar gratidão ao Criador, que já nos proporcionou 6 dias na semana para trabalharmos e buscarmos o sustento. O domingo é para descansar, recordar as bênçãos do Senhor, adorar o seu santo nome e encher o coração de esperança. Isto é vigor espiritual. Que o Senhor possa aplicar o que diz esse artigo, descansarmos de fato no dia do Senhor, se prepararmos para o dia do Senhor, e esse preparamento ele vem acontecendo desde a segunda-feira, desde o início da semana, e no sábado então se preparar, meditar a palavra do Senhor, para que então possamos chegar aqui e adorar o Senhor de coração. Não é só cantar a boca para fora, mas cantar o Senhor com o coração. Isso faz de fato a diferença. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir as suas bênçãos para esse dia. Ó Deus Trino, nós te louvamos por tua graça e a tua misericórdia que se renovou nesta manhã mais uma vez.
Obrigado por teu amor, por teu profundo amor, que fez com que o Senhor enviasse o teu Filho amado a este mundo para pagar aquele preço que nós merecíamos, que o pecado trazia sobre si, a condenação da nossa alma. Mas obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O pecado que era para estar sobre nós, naquele momento estava sobre ele, e a tua ira caíste sobre Jesus. Obrigado a Deus, porque agora não há nenhuma condenação mais para nós, que estamos justificados através dessa justiça de Cristo. Obrigado a Deus por teu amor, por esse dia que o Senhor separaste para a tua igreja, para que juntos, como uma só família, um só corpo, pudéssemos adorar o Senhor, expressar nossa gratidão pelo que o Senhor fez nessa semana por nós, pelas tuas misericórdias que todos os dias são para conosco, ouvir a tua palavra, cantar ao Senhor, desfrutar a comunhão com os irmãos, crescer a Deus através de experiências com os irmãos. Nós te louvamos por isso, Deus, que nós nunca possamos desprezar esse dia em nossa agenda, que nós possamos nos preparar todos os dias para chegar ao domingo e vir com todo o vigor espiritual, com toda a boa dedicação, adorar ao Senhor e te servir também na tua casa. Ó Deus, nós pedimos também nesta manhã perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, por tudo aquilo que temos feito que vai de encontro ao teu caráter santo, que vai de encontro ao teu lei. Nós pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado, de toda transgressão, e que o Senhor lave-nos, ó Deus, com esse sangue, para que possamos ficar mais alto do que a própria fé. Deus, nós te louvamos por isso. Queremos rogar ao Senhor, que o Senhor possa se agradar essa programação e recebê-la como um aroma suave em tua santa presença. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela igreja ficar de pé, vamos entoar um hino ao Senhor, refúgio verdadeiro.
Marcos. Eliseu Feitosa, está longe, está também. E o Vanira, mas Carol também. Sim, tá lá fora. Ok, lá fora. E Cléber. Estratégia de controle. Está. Mas agora sim, dramático, seu filho, casamento, 27 de fevereiro. Venham aqui à frente, para você nos alegrar. Estes irmãos que estão recebendo a graça de Deus mais um ano. Em seguida, eu peço ao irmão velho, por favor, que possa fazer oração por esse irmão. Irmãos, na sua atenção para alguns dos nossos avisos aqui no semanário. Antes, só rapidamente, temos aqui um diploma emitido pelo Seminário Batista, aquelas pessoas que concluem a leitura bíblica em um ano. Josemi Batista de Souza, está presente? Eu não lembro, conheço. Talvez alguém que nos ensina. Oi? Josemi, aquela senhora do... Ah, é Josemi. E da Josemi. Então, Josemi eu sei quem é. Tem um convite, Igreja Batista Fonte de Luz, próximo dia 9 de março, eles estão realizando a Noite dos Talentos. Então, temos aqui as informações, é preciso fazer a inscrição até o dia 28, próxima quinta-feira, data da inscrição. Vou deixar o aviso rural para que os irmãos que têm interesse possam olhar, participar. Noite dos Talentos. Você escolhe um personagem da Bíblia, estuda, caracteriza-se para concorrer a várias premiações. O valor da inscrição R$ 4,00. Será na Igreja Batista Fonte de Luz. Tem as informações, contato. Então, os irmãos podem, quem não participar, podem ver essas informações. Próximo sábado, às 3 da tarde, reunião da USAFEC, reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina do Cariri, das Igrejas Batistas. Será na Igreja da Esperança, às 3 da tarde. Então, para todas as irmãs que têm interesse em participar da reunião, devem participar da reunião. Igreja da Esperança, sábado, às 3 da tarde. Os irmãos sabem que nós estamos realizando o Clube Orance esse ano, com a mudança, das 9 da manhã, das 9 às 11. Ontem foi o nosso segundo encontro, nossa segunda reunião. Havíamos começado no sábado anterior, com vários alunos do Colégio Batista. A gente tinha uma média de 55, eu acho que ontem deu um pouco mais de 70, mais de 50 no primeiro dia, ontem média de 70, um bom número, graças a Deus. Temos líderes aí servindo, continue orando por esse ministério, Deus continue abençoando. Dentro desse grupo,
muitos dos alunos do colégio, né, que sempre foi mal para a gente poder alcançá-los através dos ministérios de nossa igreja. Então, graças a Deus, a mudança assim, inicialmente que a gente tem sentido é exatamente por conta do horário melhor, um horário mais frio, tem sido mais tranquilo, né, e tem sido uma grande bênção nesses dois encontros. Deus continua abençoando. O JV, por outro lado, tem basicamente adolescentes e jovens de fora, né, o pessoal mais de fora, pouca gente da igreja, mas mais gente de fora. Por um lado, isso alcança o propósito do ministério, né, que é evangelismo, né, que é alcançar pessoas de fora. Então, continua orando por esse ministério. E o JV permanece à tarde, às 3 horas. Fruto. Ok, graças a Deus, né? Temos frutos desses ministérios, né, que Deus tem abençoado. Graças a Deus pelos líderes que têm servido também nesse ministério. Próximo domingo, irmãos, teremos nossa primeira assembleia ordinária. Normalmente a gente faz no último domingo do mês, né, no final de cada 2 meses. Não seria exatamente hoje é o último domingo do mês de fevereiro, mas por conta de muitos eventos que nós tivemos, achamos melhor deixar para o próximo domingo, dia 3. Essa data não é inspirada, então a gente não tem problema quanto a isso. Certo? Próximo domingo, dia 3, 10 da manhã, antes da Assembleia Ordinária, nós teremos uma extraordinária, começando mesmo às 10 horas, deve ser mais breve, mais rápida, e aí em seguida a gente começa a Assembleia Ordinária, próximo domingo, às 10 da manhã. Hoje à noite, nosso culto, teremos a realização da ceia do Senhor, está aí também no seu semanário. Na ocasião, receberemos alimentos para irmãos em necessidade. Tem sido um dos ministérios dos diáconos de nossa igreja. Vou lembrar os irmãos que a gente aproveita esse momento, ocasião em que a igreja do Senhor está reunida para a realização da ceia do Senhor. O artigo do nosso semanário já foi lido pelo irmão Pedro Júnior, e eu pedi para que ele fizesse essa leitura, aproveitando nosso tempo juntos, escola bíblica, para a gente refletir sobre algumas coisas que, na verdade, o mundo deliberadamente já tem esquecido, né? O domingo é um dia comum, mas a igreja cristã não pode tratar o domingo da mesma forma que o mundo trata. Não é um dia comum, né? O ensino pela teologia, os princípios da palavra de Deus, o domingo é um dia diferente. Então a gente precisa lembrar qual é o ensino que tem em relação ao domingo. O que é que Deus quis nos ensinar quando santificou um dia para Ele. O que é que tem por trás de tudo isso? Está aqui de modo bem simples, resumido, para a gente pensar acerca dessas coisas. Uma outra informação importante, aí na coluna Você Sabia, fala acerca do batismo e da ceia do Senhor. São 2 ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E a gente estuda isso no nosso discipulado, como novo convertido. A gente tem passado por essa temática com os novos convertidos da igreja, que estão se preparando para o batismo. Importante que entendam o batismo, que saibam por que o crente deve ser batizado, a importância do batismo, bem como o devido entendimento da realização da ceia do Senhor. Nós temos visto grupos religiosos, igrejas até zelosas e pessoas sinceras que têm participado da ceia do Senhor, não promovida pela igreja local. Nós entendemos, irmãos, que não é para ser assim. A ceia do Senhor é uma ordenança para a igreja. Então isso é importante nós compreendermos. Somente então a igreja pode realizar a ceia do Senhor. Eu não posso realizar a ceia do Senhor na minha casa, reunir minha família, reunir meus amigos, de repente um grande encontro com pessoas de várias igrejas, porque é uma ordenança para a igreja local. A nossa igreja pode até autorizar, né, que o grupo vai e realize a ceia numa congregação nossa, por exemplo. Mas a gente tem visto essa distorção, pouco entendimento, grupos até mesmo ligados, muito ligados a nós, que
fazem eventos e fazem a realização da ceia do Senhor. Não dá para usar o mesmo termo da ceia em relação a Israel, do Antigo Testamento. Tem algumas informações muito básicas aqui, porque o espaço também não permite colocarmos muito, mas Israel é Israel, igreja é igreja. A ceia do Senhor é uma ordenança para a igreja. O que Israel celebrava é diferente. Então a gente não pode confundir, porque a igreja não é Israel e a igreja não é a continuação de Israel. O que nós cremos é que a igreja substitui Israel no plano de Deus. Isso não tira a importância de Israel, não tira o fato de que Deus ainda vai tratar com aquela nação, as profecias se cumprirão lá, e Deus tem um plano especial para Israel. Não tira nada disso. Israel continua nos planos de Deus. Mas, em relação à igreja, é diferente. O que foi instituído é diferente. Os princípios foram mantidos. Deus não mudou nada. Da lei, por exemplo, não, os 10 mandamentos. Mudou alguma coisa? A gente não observa os 10 mandamentos para ser salvo. Então não tem nada a ver com os 10 mandamentos, de forma nenhuma. Jesus Cristo combate essa distorção no Sermão do Monte, quando ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele observa a lei. Jesus não quebrou a lei absolutamente, apesar de ter sido acusado disso pelos líderes religiosos de sua época. Mas Jesus combateu o abuso na interpretação por parte dos fariseus em relação à lei. E o sábado era um deles. Mas a lei diz que tem que guardar o sábado. Aí você, quando interpreta errado isso, aplica errado e vive errado. E até cria um ensino que não é bíblico. Ou guarda o sábado, porque está lá, está na lei. Então a gente está ignorando e atropelando que houve uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Estamos ignorando isso? Nós aplicamos tudo no Antigo e no Novo? Não. Muito do que está lá é para Israel, não é para a igreja. Né? As leis cerimoniais, então tem muita coisa que não diz respeito a nós, como igreja, na era da graça. Sim, o sábado, esse mandamento, ele é rasgado pela igreja cristã? De modo nenhum. Porque o princípio da lei permanece. E o princípio do mandamento do sábado é um dia para o Senhor. Deus separou um dia para o seu povo descansar, adorar, relembrar as bênçãos. É um dia santificado, portanto é um dia diferente dos demais. Esse princípio permanece, nós observamos, porque no Novo Testamento, para chegar na igreja, na revelação do reino, para chegar no Messias, esse dia passa a ser o domingo, conforme foi muito bem explicado aqui no nosso artigo. Então, irmãos, algumas coisas aqui em relação a isso a gente precisa considerar, são coisas básicas que nós vemos que muitos cristãos, até cristãos de muito tempo de igreja, têm ignorado e têm ferido e têm demonstrado uma falta de conhecimento. Nós não podemos nos perder nas coisas básicas. Temos diferenças, não concordamos com tudo, mas algumas coisas nós não podemos abrir mão, né? E essas são coisas importantes para a nossa vida espiritual. Vamos fazer menção quanto a isso. Então, hoje à noite nós celebraremos a ceia do Senhor durante o nosso culto. Temos aqui um aviso em relação à cantina, funcionando sempre domingo à noite, após a nossa programação. Funcionará hoje, hoje à noite, depois do culto. A gente aproveita para ter um tempo de bate-papo, de comunhão, e tem um bom lanche lá à disposição através da cantina organizada pelos jovens. Hoje nós temos um almoço, será um momento muito especial também, depois da nossa escola bíblica, do nosso centro de estudo. Nós vamos ter um almoço promovido para toda a igreja. Sim, Jesus. Ok, deixa eu só finalizar esse almoço, deixar o pessoal com fome aqui. Foi promovido, irmãos, para todo mundo. Organizado pelos jovens, tem uma finalidade, um propósito, mas o nosso desejo, o nosso alvo é que todos que estão aqui possam participar. Logicamente, aqueles que podem, mas o nosso desejo é que você fique e participe conosco desse bom tempo, através desse almoço que será oferecido daqui a pouco. A oferta é voluntária, né? Toda oferta é voluntária. Foi-me passada a informação que você deve ofertar de acordo com sua fé. Então, isso já
Isso já direciona melhor as coisas, né? Então, como você tem uma grande fé, né? Brincadeira, irmãos. Se você não tem como ofertar, não tem problema. Não é esse o alvo principal, certo? Não é esse o objetivo. O principal objetivo é que você venha e coma com a gente. Pronto. E aí, voluntariamente, se você puder, então, vai ser recebida uma oferta. Tem um propósito aí em relação aos projetos da mocidade, certo? Mas não deixe de participar por qualquer razão desse sentido. Conosco o nosso irmão Wagner, seminarista, está ali retornando lá da sua terra natal, que é Natal, né? Para os estudos do seminário. Wagner não vai ficar com a gente, né, Wagner? Esse ano nós não queremos sacrificar outras igrejas que têm talvez mais necessidades do que a nossa. Então nós queremos agradecer o Wagner, seu excelente serviço prestado aqui no ano passado. Deus continue abençoando seus estudos, sua vida. E nossa igreja está aqui à disposição. Muito obrigado pelo seu trabalho, que Deus abençoe. Irmã Ilera está escondidinha ali atrás, né? Irmã Ilera, bom revê-la, tê-la conosco. Pode sentar, irmã. A mãe da Isabel, esposa do pastor Geraldo, irmã do pastor Ricardo, futura sogra de Pedro Júnior. Tem um bom currículo, né? E é bom mesmo, né? Está bem acompanhado. Deus abençoe. O pastor Geraldo vai estar conosco em abril, por conta da AIBREV, Associação Nacional das Igrejas Batistas Seculares, que será em abril, aqui na cidade de Juazeiro. Então, os irmãos terão a oportunidade de assistir os cultos à noite. O pregador será o pastor Marcos Lansbrough, vem dos Estados Unidos, está pregando. Conhecido talvez da maioria, foi professor do seminário e trabalha com missões, né, na área de missões, sempre gostou muito dessas missões e vai estar pregando à noite, por ocasião da IBREV. Pela manhã tem aquelas reuniões, estudos, encontros, deliberações, e aí a gente envia sempre representantes, né, que lá são chamados de delegados, a patente lá é maior. Você vai como representante da igreja, você é delegado, e aí de manhã você pode participar das assembleias, pode votar, pode ser votado. Se algum irmão gostaria de ser enviado como representante, junto com o grupo que já tem, então fale comigo, porque até domingo a gente precisa trazer esses nomes para serem aprovados em assembleia pela igreja. Tá bom? Então, alguns irmãos já têm falado comigo, mas eu quero abrir para se algum outro tiver interesse, agora tem que participar. Então, uma semana inteira pela manhã, tem que estar lá pela manhã. Se você se propõe a ser enviado como delegado, então organiza a sua agenda e a manhã toda tem que estar lá participando das assembleias, das deliberações como representante da nossa igreja. Tá bom? Irmão Ângelo, também já conhecido, está ali no último banco, só levanta a mão, não precisa nem ficar de pé, né? Então, Fortaleza, a trabalho, ele passa um temporada aqui, fica congregando conosco. Seja bem-vindo, Ângelo, fica à vontade, nosso meio. Ok, vamos ter o nosso tempo de estudo. Oi? Perdão, Gerson, esqueci. Mas só dar um curso na escola de música, de 9 às 10 da manhã. A igreja tem investido nessa área e a gente tem uma coisa atípica aqui na nossa igreja. Nós temos professores à disposição e falta alunos. Então, geralmente nas outras igrejas, as pessoas que estão atrás não tem professor para ensinar. Né? E a gente aqui tem os professores, está faltando os irmãos chegarem. Né? Então, assim, eu quero lançar um desafio. Nós temos alguns ministérios que precisam muito de música, como a reunião de casais, a reunião de senhoras. Então, desafiando os senhores e senhoras, vocês podem estar se aprimorando, aprendendo um instrumento e ajudando esses ministérios. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a igreja está investindo, está oferecendo. Nós temos professores, temos instrumentos à disposição. Então, no início você vai precisar investir para comprar instrumentos. Você só precisa dizer: eu quero, eu vou ajudar
Márcia, né? Visita de vez em quando, assim como o Ângelo, eles passam um tempo aqui a trabalho. Oi? São 3, já tem o futuro, né? Tem um que está chegando aí. Já sabe, rapaz? Ainda não, né? Deixa para mais para frente. O Júlio está com a família, esteve conosco também, comigo no passado. Alisson, pode apresentar para a gente aí? Minha mãe e minha irmã já conheceu nova já. Ok, estamos com a gente novamente. Comigo agora. Muito bem, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Hélio, tem um jovem aí do seu lado. John? Da igreja cristã de Noel. Ok. Convidado pelo nome de José. O José aí, né? Convidado. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Edmilson já tem congregado aqui conosco. Sayonara está ali, trouxe os filhos para salinhas também de estudo. E mais, creio que são todos já conhecidos, todos de casa. Então, irmãos, a gente vai fazer o seguinte: vamos para as nossas salas rapidamente, aproveitar para estudar. Mulheres com Betânia na biblioteca, Mocidade com o pastor Ricardo lá em cima. Aqui. No auditório? Pode ser? Nós vemos. E agora? Mas não tem problema, eu posso ficar em cima. Pode? Não atrapalha não, seus Não, planos? já deixei pronto para ele. Tá bom, então hoje você fica lá e eu fico no auditório. Pedro Júnior com os adolescentes. E aí os demais me seguem para o auditório.